A seguir, Hora da Notícia. Vacinação contra a gripe é aberta para toda a população. Andamento de uma tentativa de acordo para resolver o imbróglio na área da Manitowoc, em Passo Fundo. O uso da tecnologia para reconstruir partes do rosto de uma pessoa através de protótipos impressos em 3D. O trabalho é feito aqui pela UPF. As atividades em Passo Fundo da terceira Semana Nacional de Arquivos. Aqui no estúdio a gente vai conversar com a coordenadora do Arquivo Histórico Regional, a professora Gisele Zanotto. E ainda, que tal ficar bem vestido, sem gastar muito e sem poluir o meio ambiente? Nós vamos mostrar como os brechós podem te ajudar. Hoje é segunda-feira, é 3 de junho, é hora da notícia. Se enfrenta uma situação de doença na vida, surgem várias preocupações. A primeira delas é como resolver o problema. Agora imagina quando esta doença envolve o rosto, seja por um acidente de trânsito ou, quem sabe, um câncer de boca. Bom, aí pode entrar a tecnologia para facilitar e oferecer mais qualidade de vida. Aqui na UPF, os cursos de Engenharia Mecânica e Odontologia trabalham juntos para reconstruir partes do rosto de uma pessoa através de protótipos impressos em 3D. Olhando assim na tela do computador, parece um projeto de design gráfico ou até mesmo um projeto de arquitetura, mas não. Este é um software para desenvolver próteses de rosto. Serve tanto para quem tem algum tipo de traumatismo, quanto para quem enfrenta um câncer de boca. Num ato cirúrgico, se tu queres, até você chegar na parte que você quer, de fato, a trabalhar, tu tens que passar por diversas camadas, pele, musculatura, inervação, e numa situação convencional, o cirurgião vai se deparar com a peça, essencialmente, só naquele transoperatório que já passou algum tempo cirúrgico. Só naquele local que ele vai trabalhar. Exato. Desta forma, a gente agiliza porque antecipa todas essas etapas, consegue planejar e mensurar de fato, ter tempo para ver qualquer detalhe. Se tu quiseres, tu não entendesse, tu podes deixar, no segundo momento, reestudar uma proposta e aí já criar estratégias de reconstrução. Para te ter uma ideia, em termos de tempo efetivo, uma cirurgia de 3, 4 horas, potencialmente pode levar só 1h30, 1 hora. São 2 horas a menos anestesiado, 2 horas a menos de risco, 2 horas a menos de exposição, e tudo isso repercute em uma recuperação melhor. Professor Ferdinando é cirurgião bucomaxilofacial. Trabalha com pessoas que necessitam de reconstrução do rosto em razão de acidentes ou tumores. Ele nos conta que esse é um trabalho na Universidade de Passo Fundo que já tem mais de 6 anos. E foi com a inclusão da residência em odontologia que o andamento dos procedimentos avançou bastante. A partir de modelos que a gente construiu, criando os defeitos, ver se essa reconstrução era possível, até a gente poder, de fato, aplicar na população, na comunidade, de uma forma específica, direta, já de forma clínica. Essa tecnologia, inovação tecnologia, só que dentro da universidade ela já vem de 6 anos evoluindo a ponto de chegar nesse estágio que a gente não considera ele o ideal do maduro, mas já pronto para atuar clinicamente. De volta ao laboratório da Engenharia Mecânica da UPF, é aqui que é feito o trabalho de ajustar as medidas para a impressão do molde. É nesta impressora 3D que o PLA, o polímero poletino, material derivado do petróleo, é utilizado para a impressão do protótipo. Porque é um sistema que descola a imagem, na verdade, né? Ele te dá as 3 dimensões. Ele te amplifica essas dimensões, né? Te descola a imagem, ele tira do paciente, então tu consegue manipular e visualizar em várias posições que no paciente lá, pelo paciente estar desacordado e tu não conseguir movimentar a face do paciente, tu não tem esse acesso, né? E aqui tu consegue ter, né? Tu tem exatamente o que é o paciente, só que desmontado na tua frente, né? Esse é um material biodegradável que não prejudica a saúde. E mais, é muito prático e de fácil manipulação.
não é que esta peça vai na boca ou num braço, mas essa peça ela pode ser manuseada como a gente está manuseando aqui, e ela também pode ser esterilizada para que eu, no transoperatório, possa manipular ela e, ao mesmo tempo, entender no paciente qual a veracidade ou, falta aquele detalhe, eu poder acessar de uma forma melhor. Comparar, exatamente. Então, ela, não é que a gente consegue ainda, no nível que a comunidade científica mundial sonha, de eu poder produzir a peça que vai substituir. Mas a gente tem aqui, como em qualquer lugar do mundo, já condições de produzir uma peça que reproduz um paciente, que pode ser esterilizada e eu usar no transoperatório, tanto estar no paciente quanto manipular a peça. Essa parceria entre odontologia e engenharia mecânica não é a única para impressão de material em 3D. O laboratório realiza trabalhos para outros cursos e até empresas de Passo Fundo. A gente tem uma demanda crescente das empresas da região, empresas que estão incubadas no parque, no PF Parque. O pessoal da arquitetura e da engenharia civil também, né, com auxílio às suas maquetes, construções de maquetes. Então, prédios e estruturas muito complexas, muitas vezes a gente acaba fazendo essa impressão para acelerar o processo de construção de uma maquete de um aluno ou de escritórios de arquitetura da região, né? O que será que publicavam os jornais locais de Passo Fundo no século XIX? Documentos públicos, exemplares originais de jornais da cidade, arquivos jurídicos. Olha, essas são algumas das peças que podem ser encontradas no Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo. E como nós estamos na terceira Semana Nacional de Arquivos, nós convidamos a coordenadora do Arquivo Histórico, professora aqui na UPF, Gisele Zanotto, para falar um pouquinho para a gente, não só sobre a programação da semana, mas sobre a importância desse acervo. Professora, seja muito bem-vinda. Antes, eu queria lhe pedir a resposta para essa primeira pergunta. O que é que os jornais de Passo Fundo publicavam lá no século XIX? Olá, Thaís. É sempre um privilégio estar aqui divulgando as atividades. O que se publicava no século XIX e início do XX nos jornais locais, antes dos famosos e ainda existentes O Nacional e Diário da Manhã, eram cenas do cotidiano. Então, quem chegava de trem, quem estava de partida, quem transferia a residência. Além do que, eram jornais bastante opinativos, né? A gente tem uma postura bastante firme dos redatores em defender ou questões democráticas ou liberalismo, ou alguma medida específica em prol da cidade. Olha, bastante instigante até para poder comparar um pouco com o que se tem nos dias de hoje. Eu falei aqui dos jornais e esse é um dos itens que o arquivo histórico guarda. Qual é o papel, de fato, de um arquivo histórico como o nosso? Bom, a gente sempre tem que pensar que um arquivo histórico ele tem uma perspectiva de responsabilidade social que não é só do gestor, né? É de toda a comunidade, porque ali a gente tem toda a memória e história da cidade e da região, muitas vezes, e que pode ser o único acesso em que nós temos esses documentos, esses registros, para se pensar e conhecer o passado. Desde quando existe o nosso arquivo? O nosso arquivo ele foi criado em 1984, à época como museu e arquivo regional. Depois houve a separação dos setores. O museu acabou articulado, né, a proposta da prefeitura do Museu Histórico Regional e o arquivo se tornou independente, Arquivo Histórico Regional. Como é que a gente pode entender o tamanho de tudo que tem dentro do arquivo? Bom, tentando materializar de uma forma mais visível, né, porque a gente trabalha em arquivos a partir da ideia de metros lineares de papel e documento, que não é muito fácil de entender, mas metragem mesmo, metros quadrados, uns 400, 450 metros quadrados de estantes de materiais nós temos no arquivo histórico. Isso é muita coisa. É muita coisa mesmo. Jornais, contratos, outros documentos jurídicos, o que mais que tem lá dentro? Fotografias, mapas. A gente tem um acervo bastante interessante das leis do Império também, legislações do Estado, município, o acervo da Prefeitura de Lagoa Vermelha, além do nosso querido acervo do Nicolau Araújo Vergueiro, que é uma coleção com jornais, revistas do início do século XX, mas com edições completas. Então, nós temos revistas ilustradas, por exemplo,
como a Kodak, que foi a primeira do estado do Rio Grande do Sul, num período de 12 anos, mais ou menos, do início do século. Pode fazer doações ao arquivo à medida que encontra em casa um documento e essa pessoa entende que ele faz parte da história? Com certeza. Aceitamos doações frequentemente, é isso que nos nutre também. E cada vez mais a gente está pensando nos cotidianos mais privados. Então, doação de cartões postais, que às vezes as famílias acham que é muito íntimo, ajuda a entender a história local e regional também. E o arquivo ele é aberto não só aos estudantes da universidade, de nível superior, escolas públicas, privadas, de ensino fundamental, são muito bem-vindas. Sempre muito bem-vindas, e nessa articulação que temos com o Instituto Histórico de Passo Fundo, a gente tem atendimento que é para a comunidade ampla, qualquer dos níveis, e também alguns projetos específicos que atendem grupos escolares. A Semana Nacional, e estamos aí na 3ª Semana Nacional de Arquivos, busca justamente divulgar e mostrar um pouco dessa história que está guardada. Exatamente. Essa iniciativa é bem interessante, é do Arquivo Nacional, e em Passo Fundo a gente faz a parceria Arquivo Histórico e Instituto Histórico nessa 3ª edição também. Esse ano a gente tem várias atividades correlatas que vão acontecer dentro da semana e que tem essa perspectiva de mostrar tanto os acervos quanto o uso que pode ser feito desses acervos. Só está faltando o endereço do arquivo, professora Gisele, rapidamente, só para a gente encerrar aqui. Bom, o arquivo ele fica localizado no campus 3 da UPF, no centro, próximo então ao Museu Histórico Regional, na Avenida Brasil mesmo. Muitíssimo obrigada, boa semana para vocês, que vai ser de muito trabalho. Intensa de trabalho, obrigada. Obrigada. O quadro Fatos de hoje já começa aí com outra pergunta. Tem acordo ou não tem acordo para a destinação da área da Manitowoc em Passo Fundo, Zumara? Olha, Thaís, uma nova divergência e só a justiça vai dizer, viu? Está em andamento uma tentativa de acordo para resolver o imbróglio da área da Manitowoc. Um documento foi assinado na sexta-feira pelo vereador Patrick Cavalcante, autor da ação popular que pediu a devolução da área ao município, por representante da empresa norte-americana, fabricante de guindaste, que deixou de operar em Passo Fundo em janeiro de 2016, e pelo procurador-geral do município, Adolfo Freitas. Falta a assinatura do prefeito Luciano Azevedo, que na sexta-feira mesmo informou em nota que não tinha conhecimento de acordo e que não havia assinado o documento. A divergência pode inviabilizar uma negociação extrajudicial pela qual a Manitowoc devolveria a área ao município e este realizaria uma licitação para colocar o local à disposição da iniciativa privada. Para ocupar essa área, serão necessários o ressarcimento de 12 milhões e meio ao município e 30 milhões para a empresa, pelo investimento que ela fez até 2016. Mesmo sem assinatura do prefeito, o documento será encaminhado à Justiça para análise e será submetido também ao Ministério Público. Também dependerá da Justiça se aceita ou não essa proposta nos termos que foram colocados, mas tem aí uma divergência bem clara entre o vereador e o prefeito Luciano Azevedo. A gente, é claro, fica atento e aguardando também a decisão da Justiça. Obrigada, Vilzumara. Obrigada, Thaís. Boa semana. As unidades de saúde de Passo Fundo registraram um movimento grande esta manhã para a vacinação contra a gripe. A campanha terminou na sexta-feira, não foi prorrogada e a partir de hoje as vacinas também podem ser feitas por quem não faz parte dos grupos de risco. Passo Fundo tem 12 mil doses disponíveis. Até sexta-feira alcançou 80% da meta geral dos grupos de risco. Crianças e gestantes ainda estão com os menores índices. Os idosos ultrapassaram 100% da imunização. Que tal trocar de roupas em um brechó? Depois do intervalo, a gente mostra que essa é uma opção para ficar bem vestido, sem gastar e sem poluir o meio ambiente. Nós já voltamos. Já começou a terceira edição do projeto Destino Certo do Bela Tita Shopping. Durante todo esse mês, a comunidade de Passo Fundo está sendo convidada a descartar de maneira consciente
materiais no ponto de coleta. E olha só o que você pode levar até o Bela Tita Shopping. Papéis, pilhas, lâmpadas, vidros, latas, eletrodomésticos, plásticos e uma novidade, óleo de cozinha. A campanha, que começou lá em 2017, arrecadou até agora mais de 25 toneladas de resíduos que tiveram o descarte correto dos materiais. O mês de maio terminou com um acumulado de 245 milímetros de chuva. Choveu 115% acima da média, que era de 114 milímetros. E a semana deve ser de tempo seco. Veja então como fica a temperatura. Terça-feira de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima 8 e máxima 21 graus. A quarta-feira também será de sol ao amanhecer, mas a nebulosidade aumenta no decorrer do dia, mínima 7 e máxima 22 graus. Contar com o apoio naqueles momentos difíceis da vida acadêmica é fundamental. E isso se aplica então aos alunos que têm dificuldades para estudar, que ficam nervosos e aí bate aquela ansiedade. Por isso, um projeto de extensão aqui da universidade vem ajudando milhares de alunos a aprender. É isso mesmo, são alunos apoiadores que já enfrentaram situações parecidas e que hoje trocam conhecimento, falam sobre a sua experiência. Ficou interessado? Olha, hoje o programa Universidade Aberta vai tratar deste assunto, é aqui pela UPF TV, às 8 horas da noite. Você tem 35 anos ou mais, gostaria de voltar a estudar, fazer uma graduação e ainda por cima pagar só metade do valor da mensalidade? É bom, né? A repórter Gisele Borba vai te mostrar como isso é possível. A UPF está oferecendo o programa Recomeçar Plus. Pessoas com mais de 35 anos podem fazer o vestibular de inverno agora e vão pagar apenas 50% da mensalidade, isso para todas as graduações, com exceção à medicina. Eu vou conversar agora com o coordenador do vestibular, o Edelar Pedro. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia. Por que a instituição está oferecendo essa oportunidade? Então, a universidade, sempre voltada para a comunidade, percebeu uma demanda significativa de pessoas que, com essa idade de 35 anos ou mais, têm um interesse em realizar uma graduação. Pensando nisso, ela resolveu oportunizar ou facilitar o ingresso dessas pessoas num curso de graduação. Além de pagar a metade, não precisa fazer toda a prova do vestibular, faz apenas a redação. Exatamente. As provas objetivas não precisam ser feitas, fazendo apenas a prova de redação. E paga metade do valor do início ao fim? Do início ao fim, paga metade do valor da mensalidade. E são quantos por cento do total de vagas ofertadas para esse programa? Então, são 10% das vagas acima das vagas normais, ou seja, um curso que tem 50 vagas, além das 50 normais, tem mais 5 vagas para o Recomeçar Plus. E as pessoas que quiserem, então, fazer a inscrição, basta acessar o site? Basta acessar o site, fazer a inscrição e marcar a opção Recomeçar Plus na inscrição. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio do Hora da Notícia. E hoje tem um bate-papo UPF, é um encontro para troca de ideias sobre a universidade e para aproximar ainda mais os acadêmicos da reitoria. O bate-papo hoje acontece na Faculdade de Odontologia a partir das 5 horas da tarde. Que tal trocar roupas em um brechó? Pensando em consumo consciente e sustentabilidade, essa pode ser uma boa opção para você ficar bem vestido, sem gastar e sem poluir o meio ambiente. Casaco com gola de pelos, colete, casaco de corino. Que tal levar todos para casa sem gastar nada? A ideia parece boa? Pois foi isso que fizeram os alunos do curso de Design de Moda da UPF, no terceiro Ecobrechó.
A gente quis promover o slow fashion, que é essa moda mais de durabilidade, com tempo, e que a gente possa perceber que o vintage, que essa ideia do brechó é muito legal e muito cool. A gente pode dar novas histórias para as peças que foram de outras pessoas, que têm uma certa qualidade em si, né, claro, mas que já são antigas e que podem ficar muito legal no meu estilo de hoje. As prateleiras e araras estavam cheinhas de roupas. Em poucas horas já tinha pouca coisa. Alunos de vários cursos visitaram o evento e levaram quase tudo. Já escolheu algumas, né? Escolhi algumas, já escolhi outras que já estão lá separadas e já passei. E agora estou dando mais uma olhadinha. Vale a pena? Vale muito a pena, porque a gente tem em casa coisas que às vezes a gente não usa e não acha mais interessante. E para outra pessoa vai ser interessante e vai ser algo novo para ela, apesar de não ser mais realmente novo, né? Roupas de inverno, de verão, vestidos de festa, sapatos e até acessórios. As peças foram doadas e pré-selecionadas pelos organizadores do evento. Cada peça ganhava um valor na moeda batizada de modeleca. Para o Eco Brechó, então a gente criou a Modeleca, que é o crédito que vale 5, 10, 15, 20 ou 30, que as pessoas podem chamar. Então, ao invés de dizer, R$5, eu digo 5 modelecas, fica mais simbólico e fica uma coisa mais divertida. O evento estimula o consumo consciente e a sustentabilidade, já que os materiais têxteis estão em 3º lugar no ranking mundial de poluentes. No marketing a gente promove o consumo, e o consumo bem desenfreado muitas vezes, né? Então nesse momento nós mudamos o foco desse consumo. Por que não pensar no ciclo de vida do nosso produto, né? Muitas vezes você deixa de usar a peça, mas a peça está em bom estado e você simplesmente deixa de lado. Por que não trocar com outro, né? Muitas vezes a pessoa gosta daquela roupa, enfim, né? Tem o desejo de também usar aquela peça. Então, esse foi um momento, foi um desafio para nós promovermos isso. Pensar de uma forma assim mais carinhosa, né? Com um olhar assim mais aguçado nessa coisa da moda. Por que a moda ela tem que ser tão desenfreada? Por que ela não pode ser pensada com carinho, né? E atrelar o uso consciente da moda também, né, a preservação do meio ambiente. O conceito de consumo consciente e sustentabilidade está também na forma de levar as peças para casa. Depois de escolher aquelas que os alunos mais gostaram, passam no caixa para fazer a troca pelas modelecas e levam assim nessa ecobag. As bolsas foram confeccionadas pelos próprios alunos. No espaço do evento também foram expostos os sapatos desenhados por alunas do curso de design de moda. Uma fábrica de Passo Fundo aprovou os modelos e produziu de forma exclusiva para presentear as autoras dos projetos. O detalhe dourado é que tu pode usar ele ou fechado, que ele vem até o ossinho do tornozelo, ou então tu vira ele. Se tu tiver de repente com uma saia que apareça a perna, tu vira ele e vai aparecer a parte dourada. É versátil? Isso, parece 2 calçados. Eu fiquei muito feliz, porque eu não imaginava, né, muita gente que os meus colegas participaram, a gente não imagina que o nosso seja escolhido. Foi uma surpresa e um orgulho também. Sim, com certeza. Agreguei o escarpão, um sapato tradicional, com uma cor que eu também é do meu agrado, e um designer mais moderno, que ele tem um vazado na lateral. Eles vieram mostrar toda a produção do calçado e a importância do design para o aluno de moda, a importância do design do calçado. E aí a empresa fez essa palestra e fez uma proposta aos alunos de eles construírem calçados com design diferente. Eles ficaram muito felizes com o resultado. Vai entrar na linha de produção? Vai entrar na linha de produção, sim. Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia repete sempre à noite, às 7h30 e às 10h30. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Uma ótima semana para você.